Construí a casa dos meus sogros. Será sua um dia, eles disseram. Mas, no dia em que ficou pronta, meu marido pediu o divórcio. Você fez porque quis, ele disse. Eu, porém, sorri, pois quando eles se mudaram, ficaram em choque ao ver a casa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Vânia, e aos 37 anos eu sentia o peso do tempo nos meus ombros, não de uma forma ruim, mas como um lembrete constante de um sonho que eu ainda não havia realizado, o de ser mãe. Eu sempre fui uma mulher independente, focada na minha carreira e em construir uma vida estável para mim mesma. Meus amigos e familiares, com a melhor das intenções, viviam me perguntando quando eu iria arrumar alguém, casar, ter filhos. Eu sorria e dizia que tudo tinha sua hora, mas no fundo, a vontade de ter um filho crescia a cada ano que passava. Eu não queria um casamento por conveniência ou um relacionamento apenas para cumprir um protocolo social. Queria, se possível, construir uma família com amor, mas o relógio biológico parecia gritar cada vez mais alto. Foi nesse cenário de reflexão e desejo que conheci José. Eu o vi pela primeira vez na academia que comecei a frequentar para aliviar o estresse do trabalho. Ele era personal trainer, um homem de presença marcante. Não apenas pelo físico forte e bem cuidado, mas pelo sorriso fácil e a maneira atenciosa com que tratava todos os alunos, especialmente os mais velhos. Ele tinha uma paciência de ouro. Observei-o por semanas antes de trocarmos as primeiras palavras. Ele se aproximou para corrigir minha postura em um exercício, e sua gentileza foi cativante. Você está fazendo com muita força nos braços, ele disse com uma voz calma. Tente concentrar a energia aqui, no abdômen, assim você evita se machucar. A conversa fluiu com uma naturalidade que me surpreendeu. Falamos sobre trabalho, sobre a vida, sobre sonhos. Ele parecia ser genuinamente interessado em quem eu era além dos aparelhos de musculação. Em pouco tempo, nossos encontros na academia se transformaram em cafés depois do treino, depois em jantares nos fins de semana. José era encantador. Ele me ouvia com atenção, ria das minhas piadas e me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. Eu, que sempre fui tão cautelosa com o coração, me vi completamente apaixonada. Depois de alguns meses de um namoro que parecia um conto de fadas, ele me convidou para morar com ele. A casa é grande, Vânia. Fica vazia só comigo. Venha trazer sua alegria para cá, ele disse. Eu hesitei por um instante, mas a ideia de acordar ao lado dele todos os dias era tentadora demais para recusar. Na época, eu acreditava que a casa era dele. Era uma casa boa, espaçosa, com um quintal grande. Precisava de umas reformas, uma pintura nova, mas era um lugar com muito potencial. Um ano depois, nos casamos. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado para mim. Eu finalmente estava construindo a família que tanto sonhara. Foi só depois do casamento que descobri a verdade sobre a casa. Ela pertencia aos pais de José. Eles moravam em outra cidade, de aluguel, porque a mãe dele, uma senhora muito doce chamada Sônia, estava concluindo um tratamento de saúde por lá. José me explicou que eles logo voltariam, pois o tratamento estava no fim. A notícia de que eles viriam morar conosco me pegou de surpresa, mas eu não reclamei, afinal, a casa era deles e eu era a agregada. Quando os seus pais, Sônia e Roberto, chegaram, eles não poderiam ter sido mais acolhedores. Sônia me abraçava e me chamava de a filha que nunca tive. Roberto, um homem mais quieto, sempre me tratava com um respeito imenso e um sorriso carinhoso. Eu me senti verdadeiramente em casa, parte da família. Eles eram o tipo de sogros que todo mundo sonha em ter, sempre me apoiando, elogiando minha comida e fazendo questão da minha companhia. Certo dia, José veio conversar comigo no nosso quarto. Ele sentou na beira da cama e tocou no assunto de uma casa que eu possuía em outro bairro. Era a minha primeira grande conquista, o símbolo da minha independência.
Infelizmente, ficava muito longe do meu trabalho atual e eu não conseguia encontrar um inquilino confiável há meses. Amor, aquela sua casa, ele começou com um tom cuidadoso. Você não acha que está te dando mais prejuízo do que qualquer outra coisa? É IPTU, manutenção, tudo isso sem nenhum retorno? Eu sei, José, suspirei, mas eu tenho um apego emocional por ela. Foi a primeira coisa que comprei com o meu dinheiro. Eu entendo, meu bem, mas pense pelo lado prático. É um dinheiro parado, um bem que está se desvalorizando por falta de cuidado. Por que não vende? Poderíamos usar o dinheiro para investir em algo nosso, para o nosso futuro. A ideia ficou martelando na minha cabeça. Ele tinha razão do ponto de vista lógico. Os meses foram passando e a placa de "aluga-se" continuava a pegar poeira na frente da casa vazia. A situação começou a me angustiar. Foi então que meus sogros, de forma muito sutil, entraram na conversa. Estávamos jantando uma noite e Sônia disse com sua voz suave: "Vânia, querida, Roberto e eu estávamos conversando. A gente vê o seu esforço e o quanto você e o José se amam. Nós já estamos velhos e essa casa aqui é grande demais para nós." Roberto completou o pensamento do seu jeito direto. "O que ela quer dizer, minha filha, é que a gente pensou, por que você não vende a sua casa e constrói um espaço só para vocês aqui em cima, um segundo andar do seu jeito, com tudo que você sempre sonhou? Fique independente, mais perto da gente." Eu fiquei sem palavras olhando de um para o outro. Sônia sorriu, pegou na minha mão por cima da mesa e disse: "As palavras que selaram meu destino. Pense nisso com carinho. Seria o seu lar definitivo. E não se preocupe com nada, pois o que é nosso é de vocês. Um dia, essa casa inteira será sua." Aquelas palavras soaram como a mais pura e sincera promessa. Era a solução perfeita. Eu venderia um imóvel que me dava dor de cabeça para construir o nosso ninho de amor no terreno da família, com a bênção dos meus sogros. Era a confirmação de que eu não era apenas uma nora, mas uma filha. Naquele momento, convencida pelo amor e pela lógica, tomei a decisão. Coloquei minha casa à venda e, em poucos meses, o dinheiro estava na minha conta. O sonho da casa de cinema estava prestes a começar e mal sabia eu que também estava construindo, tijolo por tijolo, a minha maior desilusão. O dinheiro da venda da minha antiga casa caiu na minha conta e por um instante eu senti um frio na barriga. Era o fim de um capítulo, o desapego de um símbolo da minha independência. Mas quando olhei para José, que sorria ao meu lado, e para meus sogros, que me olhavam com uma ternura quase palpável, a sensação ruim desapareceu. Aquele dinheiro não era um fim, era um começo. Era a matéria-prima para construir não apenas paredes e um teto, mas o cenário de toda a vida que eu sonhava ter. Eu seria a arquiteta do meu próprio final feliz. Mergulhei no projeto com toda a minha alma. Contratei um arquiteto e passamos semanas debruçados sobre plantas e desenhos. Eu não queria nada menos que a perfeição. Quero janelas grandes que deixem o sol entrar o dia todo, eu dizia, imaginando a luz banhando um futuro quarto de bebê. E uma cozinha em ilha, bem espaçosa para a gente cozinhar em família nos domingos. Cada escolha, do porcelanato que imita madeira, à cor das paredes, era pensada com um propósito: criar um ambiente de amor e aconchego. José participava das reuniões iniciais, acenando com a cabeça e concordando com as minhas escolhas. "Você tem um gosto impecável, meu amor. Confio em você de olhos fechados", ele dizia, me beijando na testa. E eu acreditava. A fase da obra foi intensa. Todos os dias, depois do meu trabalho, eu ia direto para a construção. Usava botas e um capacete que comprei e conversava com o mestre de obras, com os pedreiros, com o eletricista. Eu aprendi sobre tipos de cimento, sobre a importância do isolamento acústico e sobre o tempo de secagem do gesso. Eu estava com as mãos na massa, não de forma literal,
mas meu coração e minha energia estavam cada centímetro daquela construção. O dinheiro, que antes parecia uma fortuna, escorria por entre meus dedos em forma de vigas de aço, sacos de argamassa e rolos de fiação. Eu não me importava. Cada real gasto era um investimento no nosso futuro. Enquanto eu vivia e respirava a reforma, José parecia cada vez mais distante. No começo, eu atribuí isso ao cansaço. Ele chegava tarde da academia, dizendo que estava com a agenda lotada de novos alunos. "Desculpe, amor, hoje estou um caco", era sua resposta padrão, quando eu o chamava para ver o progresso da obra. Eu mostrava fotos no celular com os olhos brilhando de entusiasmo. "Olha, José, já levantaram as paredes do nosso quarto e a vista da varanda é linda." Ele olhava por um segundo, forçava um sorriso e dizia: "Tá ficando ótimo, querida", antes de voltar a atenção para a televisão ou para o celular. Meus sogros, por outro lado, continuavam sendo um poço de doçura e incentivo. Sônia vinha todos os dias trazer um café para os trabalhadores e elogiava meu empenho. "Você é uma mulher de fibra, Vânia. Tá construindo um palácio para o meu filho. Ele tem muita sorte", ela dizia, me abraçando no meio da poeira e do barulho. Roberto, mais contido, apenas observava de longe e balançava a cabeça com um ar de aprovação. O carinho deles era o combustível que me mantinha firme, aplacando a pequena semente de dúvida que começava a brotar em meu peito sobre a indiferença de José. Eu me convencia de que era apenas uma fase, que quando tudo ficasse pronto, ele voltaria a ser o homem atencioso por quem me apaixonei. Os meses se passaram voando no ritmo frenético da construção. Finalmente, o grande dia chegou. O último pintor deu a demão final, o eletricista instalou a última luminária e o cheiro de tinta fresca, misturado com o de madeira nova, perfumava o ar. A casa estava pronta. E não era apenas uma casa, era uma obra de arte. A iluminação embutida valorizava cada detalhe. O piso brilhava e a cozinha com bancadas de mármore parecia saída de uma revista de decoração. Era, como eu sonhara, uma casa de cinema. Meu coração transbordava de orgulho e felicidade. Eu andava pelos cômodos vazios, imaginando os móveis, os risos, a vida que preencheria aquele espaço. Eu construí nosso lar. Naquela noite, preparei um jantar especial para celebrar. Esperei José chegar com uma ansiedade infantil. Quando ouvi a chave na porta, corri para recebê-lo com o meu melhor sorriso. "Feche os olhos, tem uma surpresa", eu disse, puxando pela mão escada acima. Quando ele abriu os olhos no meio da nossa nova sala de estar, eu esperava um grito de alegria, um abraço apertado, lágrimas de felicidade. Mas o que eu encontrei foi um silêncio pesado e um olhar vazio. Ele caminhou lentamente pelo cômodo, passando os dedos sobre a parede lisa, mas seu rosto era uma máscara de frieza. "Ficou pronto", ele disse, a voz sem qualquer emoção. "Sim, ficou perfeito, não acha? Imagina a gente aqui, meu amor, nosso futuro." Foi quando ele se virou para mim. Não havia amor nos olhos dele. Havia pena ou talvez algo pior, indiferença. "Vânia", ele começou e meu estômago gelou. "A gente precisa ter uma conversa séria. Já faz um tempo que eu queria te dizer isso." Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. "Nosso casamento não tá bem. Eu não tô feliz. Eu quero divórcio." As palavras dele caíram sobre mim como uma tonelada de escombros. O ar me faltou. "Divórcio? Agora?" Olhei ao redor, para as paredes que eu pintei com meus sonhos, para o piso que eu paguei com meu passado. O pânico subiu pela minha garganta. "Como assim, José? Não estou feliz? E a casa? E tudo isso?" Minha voz saiu como um sussurro rouco, desesperado. "Eu vendi tudo o que eu tinha, investi cada centavo do meu dinheiro aqui, para nós, para nossa família." Ele me olhou e pela primeira vez vi o homem que ele realmente era, frio, calculista, cruel. Ele deu de ombros,
Um gesto pequeno que destruiu o meu mundo inteiro. E então ele proferiu a sentença que revelou todo o golpe. Você construiu porque quis. Ninguém te obrigou a nada. Naquele instante, a doçura de Sônia, o respeito de Roberto, as promessas de José, tudo se desfez. Era tudo uma farsa, um plano perfeitamente executado para me usar, para tirar de mim tudo o que eu tinha. Eles não construíram um lar comigo, eles me fizeram construir um palácio para eles. E agora, com a obra concluída, eu estava sendo descartada como um resto de material. Eu não sei como desci aquelas escadas. Cada degrau daquela casa, que antes representava um sonho, agora parecia zombar de mim. Ao passar pela sala de estar original, no primeiro andar, vi Sônia e Roberto sentados no sofá. As máscaras de doçura haviam caído completamente. Não havia mais filha querida ou sorrisos externos. Eles me olharam com uma frieza cortante, uma expressão de quem finalmente concluiu um negócio bem-sucedido. Não disseram uma palavra. O silêncio deles foi mais cruel do que qualquer insulto. Naquele momento, eu entendi que eles foram cúmplices de tudo, desde o primeiro café da manhã, desde a primeira promessa. Saí pela porta da frente, a porta que eu mesma escolhi e paguei, e me senti a pessoa mais tola e desamparada do mundo. A casa, iluminada e imponente sob a luz da noite, parecia um monstro que havia me devorado e agora me cuspia para fora, sem nada. Sem lar, sem marido, sem o dinheiro que juntei por toda a minha vida. Peguei um táxi sem rumo certo e pedi para ele me levar ao hotel mais próximo. Aquele quarto impessoal com cheiro de produto de limpeza e lençóis engomados se tornou meu refúgio e minha prisão. As primeiras 24 horas foram um borrão de lágrimas e raiva. Eu soquei o travesseiro até meus punhos doerem, chorei até meus olhos incharem e não terem mais lágrimas para derramar. Eu me senti usada, humilhada e, o pior de tudo, burra. Como pude ser tão cega? Como pude acreditar em tanta gentileza fabricada? Mas então, no meio daquela escuridão, algo mudou. No segundo dia, enquanto me olhava no espelho do banheiro do hotel, vi um rosto devastado. Mas vi também uma faísca de fúria nos meus próprios olhos. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria e calculista. Eu não era uma menina ingênua. Eu era a Vânia, a mulher que se construiu sozinha, que comprou a própria casa, que gerenciou uma obra daquela magnitude. Eles podiam ter me enganado, mas não tinham me quebrado. Eles achavam que estavam lidando com uma qualquer, uma mulherzinha deslumbrada que eles poderiam descartar. Eles iriam aprender, da maneira mais difícil, que mexeram com a pessoa errada. A vingança não seria apenas uma opção, seria uma necessidade. Eu não queria só meu dinheiro de volta. Eu queria a casa. Eu queria tirar deles o prêmio que eles tanto cobiçavam. Com esta nova determinação, sequei as últimas lágrimas e abri meu notebook. Passei horas pesquisando as melhores advogadas de direito de família da região. Eu queria uma mulher, alguém que talvez entendesse a profundidade da traição que eu sofri. Encontrei uma, com ótimas recomendações, e marquei uma consulta no dia seguinte. Cheguei ao escritório da advogada, uma mulher elegante e de olhar penetrante, com uma pasta cheia de documentos. Eu tinha guardado tudo. Cada nota fiscal de cimento, cada recibo do marmorista, cada contrato com os empreiteiros. Tinha extratos bancários mostrando a transferência da venda da minha casa e os pagamentos subsequentes para a obra. Tinha fotos do antes e depois, documentando a transformação daquela casa velha e mal cuidada no palácio que era agora. A advogada me ouviu em silêncio, sem me interromper, apenas fazendo anotações. Quando terminei, ela me olhou por um longo momento e disse, com uma calma que me deu esperança: Vânia, o que eles fizeram foi imoral e cruel, e muito provavelmente ilegal da forma como eles pensam. Eles estão contando com uma regra geral do direito que diz que o acessório segue o principal. Ou seja, a construção, por ser um acessório, pertenceria ao dono do terreno, que são seus sogros. Eles teriam, no máximo, que te indenizar pelos gastos. Meu coração afundou. Então, eles ficam com a casa?
Perguntei desolada. Não tão rápido, ela disse, e um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. O direito também preza pela justiça e pela boa-fé, algo que eles claramente não tiveram. Existe uma exceção a essa regra. Se a construção, que nós chamamos de accessão, tiver um valor consideravelmente superior ao do próprio terreno ou da casa original, a situação se inverte. O dono da construção, quem pagou por ela, ganha o direito de ficar com o todo, ou seja, com a casa e o terreno, e apenas indeniza a outra parte pelo valor original do bem. E pela montanha de provas que você me trouxe, o valor da sua reforma não é apenas maior, é imensamente maior que o valor daquela casa antiga. Uma onda de alívio e adrenalina percorreu meu corpo. Havia um caminho, havia uma chance. O dia do julgamento chegou. Eu me vesti com meu melhor terninho, a armadura de uma mulher de negócios. Do outro lado da sala, lá estavam eles, José, Sônia e Roberto. Eles pareciam confiantes, trocando sorrisos arrogantes, como se aquela fosse apenas uma formalidade para confirmar a vitória deles. Quando o juiz começou a sessão, o advogado deles argumentou exatamente o que a minha advogada previra, que a casa era dos pais e que eu, no máximo, deveria ser ressarcida por algumas benfeitorias. Então, foi a nossa vez. Minha advogada não fez um discurso emotivo. Ela foi cirúrgica. Apresentou o laudo de avaliação da casa antes da reforma. Um valor modesto, condizente com o imóvel velho e sem manutenção. E então, ela começou a empilhar as provas na mesa do juiz. As notas fiscais, que somavam uma fortuna, os contratos, as fotos e, por fim, o laudo de um perito judicial que avaliava o imóvel depois da minha obra. O valor era 5 vezes maior. Vi a cor sumir do rosto de José. Vi Sônia e Roberto se entreolhando, a arrogância se transformando em pânico. O juiz analisou os documentos em silêncio, seu rosto impassível. Após o que pareceu uma vida inteira, ele levantou a cabeça e proferiu sua decisão. Ele explicou o princípio da acessão invertida, citando exatamente o que minha advogada havia me dito. A construção excedia em muito o valor da propriedade original, e, dada a evidente má-fé da outra parte, a justiça seria feita. A causa é ganha para a senhora, Vânia, disse o juiz, olhando diretamente para mim. A propriedade do imóvel agora é sua. A senhora deverá apenas ressarcir seus ex-sogros pelo valor da casa antes da reforma. Um valor que, para mim, era baixo. Um valor que eu fiz questão de informar através da minha advogada que pagaria à vista. A derrota no rosto deles foi a minha vitória. Eles saíram do tribunal de cabeça baixa, desmoralizados. Eu saí de cabeça erguida, não apenas como a dona de uma casa, mas como a dona do meu próprio destino novamente. A vingança estava completa. Voltar para casa foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. Com a escritura no meu nome e as chaves na minha mão, parei em frente à porta. Era a mesma casa, mas tudo era diferente. Lá dentro estava um silêncio profundo. José e seus pais haviam partido. Levaram tudo que era deles, os móveis antigos, as fotografias, as roupas. Deixaram para trás apenas as paredes que eu ergui, o piso que eu paguei e o cheiro persistente da minha tinta nova. A vitória no tribunal foi eletrizante, mas nos primeiros dias, caminhar por aqueles cômodos vazios me trouxe uma sensação de melancolia. A cava era um troféu, mas também um lembrete constante da traição. O fantasma do que aconteceu parecia impregnado em cada canto. Eu sabia que precisava exorcizar essas memórias, transformar aquele monumento à minha dor em um verdadeiro lar. Comecei de forma simbólica. Contratei pintores e mudei a cor da parede da sala de estar, aquela mesma parede contra a qual José se encostou quando destruiu meu coração. O tom de cinza-gelo que ele achava chique deu lugar a um amarelo girassol, quente e vibrante. Troquei a porta de entrada. Vendi a luxuosa bancada de mármore da cozinha que Sônia tanto elogiou e instalei uma de madeira maciça, mais rústica e acolhedora. Aos poucos, com cada pequena mudança, eu estava apagando a presença deles e imprimindo a minha própria identidade no lugar. Eu estava, finalmente, tomando posse do que era meu por direito e por esforço.
Não demorou muito para que as notícias sobre o desfecho do nosso divórcio se espalhassem. A história do golpe, da casa e da reviravolta no tribunal virou o assunto principal nos círculos que frequentávamos. A imagem de José, o personal trainer atencioso e carismático, ruiu completamente. As pessoas passaram a vê-lo como o que ele era, um aproveitador. Soube por amigos em comum que ele começou a perder muitos alunos na academia. As mulheres, em particular, não queriam mais treinar com um homem que enganou a própria esposa de forma tão fria. A vergonha e o fracasso profissional foram tão grandes que em menos de 2 meses ele e seus pais venderam o que lhes restava e se mudaram para outra cidade, em busca de um recomeço no anonimato. Eu não senti alegria com a desgraça deles, senti apenas um alívio profundo, como se um capítulo tóxico da minha vida tivesse sido finalmente encerrado para sempre. Com eles fora do meu caminho, a casa limpa das energias passadas e minha vida financeira novamente nos eixos, uma nova quietude se instalou. E no silêncio daquela casa enorme e vazia, o meu sonho mais antigo voltou a sussurrar. A casa era linda, segura e espaçosa, mas faltava o principal, vida. Faltava o som de risadas, o barulho de pezinhos correndo pelo corredor. A razão pela qual eu me permiti ser vulnerável a José em primeiro lugar ainda estava viva dentro de mim. Eu ainda queria ser mãe. E então me ocorreu um pensamento libertador. Por que eu ainda associava a maternidade à necessidade de ter um marido? Eu era uma mulher forte, financeiramente independente e com uma casa pronta para acolher uma família. Eu não precisava de um homem para realizar meu sonho. Eu podia ser a família inteira. Naquela mesma noite, comecei a pesquisar sobre adoção monoparental. Li histórias, assisti a depoimentos e senti uma certeza crescer no meu peito. Era esse o meu caminho. Era assim que eu preencheria os quartos vazios da minha casa e do meu coração. O processo de habilitação para a adoção foi longo e cheio de emoções. Exigiu paciência, introspecção e muita papelada. Mas, ao contrário da construção da casa, cada passo desse novo projeto era preenchido por uma esperança genuína e pura. Cerca de 1 ano depois, recebi o telefonema que mudaria minha vida. Havia um casal de irmãos, uma menina e um menino, de 5 anos, que precisavam de um lar. O coração deles já tinha sofrido perdas e eles precisavam ficar juntos. O dia em que os conheci em um pequeno salão do orfanato está gravado em minha memória. A menina com seus grandes olhos curiosos e o menino, um pouco mais tímido, escondido atrás da perna da assistente social. Eu me sentei no chão, não muito perto, e simplesmente comecei a montar um quebra-cabeça. Não forcei uma conversa, apenas esperei. Depois de alguns minutos, a menina se aproximou e apontou para uma peça. "Acho que essa vai aqui", ela disse com sua vozinha. O menino veio logo atrás. Naquele dia, não montamos apenas um quebra-cabeça, começamos a juntar as peças de uma nova família. Hoje, já faz 2 anos que eles chegaram. Minha casa de cinema se transformou no cenário da vida real. Há brinquedos na sala, desenhos coloridos pregados na geladeira e as paredes ecoam com o som das suas gargalhadas e às vezes das suas briguinhas. Ser mãe solo tem seus desafios. É uma jornada de aprendizado constante, de noites mal dormidas e de uma preocupação que nunca acaba. Mas quando meus filhos sobem na minha cama de manhã e me abraçam com seus bracinhos apertados, eu sinto uma plenitude que nenhum relacionamento, nenhuma casa luxuosa jamais poderia me dar. A casa que eu construí com lágrimas de desilusão se tornou o lar que eu reergui com amor incondicional. Eu olho para trás e vejo a Vânia que foi enganada, mas não sinto pena dela, sinto orgulho. Foi a força dela que me permitiu estar aqui hoje. Eu não me casei novamente, mas encontrei as minhas almas gêmeas nos meus 2 pequenos. A vingança foi doce, sim, mas a superação, a descoberta de que eu era suficiente para construir minha própria felicidade do zero, essa foi a maior vitória de todas.
Eu jamais imaginei que poderia ser tão feliz quanto sou agora.